Vamos falar agora sobre África, nesse capítulo do nosso livro. E por que a África? Porque a África é considerado o berço da humanidade. Tia, por que é considerado o berço da humanidade? A tia colocou aqui, ó, porque foi lá que surgiu os primeiros grupos humanos, tá? Os primeiros hominídeos que nós temos notícia são africanos, melhor dizendo. E aí, na África, quando passou aquela era glacial, a África, ela tem um clima bem importante, ela tem um clima bem seco, porém, ela tem importante ali, ó, o Rio Nilo e o Mar Mediterrâneo. Esse Rio Nilo aqui, ó, importantíssimo, porque mesmo nas áreas desérticas do Saara, nós temos os oásis, aqueles lugares de abundância, bem fértil, e o Rio Nilo proporciona isso nas margens dele, tá? Ele tem uma época de cheia, assim como o nosso Pantanal aqui, tem uma época de cheia, onde alaga tudo, e tem uma época de vazante. Então, quando o Rio Nilo tem essa época de cheia, ele vai fertilizando ali aquele terreno. Quando ele esvazia, né, quando ele é um solo bem fértil, e aí eles conseguiam plantar. Como conseguiam plantar, se tornaram sedentários, aumentou a quantidade de alimento, aumentou a quantidade de população. E aí, justo aqui, às margens do Rio Nilo, temos o Império Egípcio, tá? O Egito Antigo, ele é às margens do Rio Nilo. Importante. Por que eles conseguiram um império? Porque eles utilizaram, assim como nós falamos muito aqui na América, eles utilizaram o que eles tinham de melhor no território. Eles tinham ali a vazante e a cheia do Rio Nilo. Na época da vazante, as margens do Rio Nilo, em cima daquele humus, eles faziam agricultura. E na época das cheias, eles guardavam a água nos reservatórios acima, tá, da cidade. Então, ó, eles criaram um sistema de irrigação que chegava água em vários lugares, né? Olha só que legal, nós estudamos exatamente isso, esse sistema de irrigação, a agricultura com os povos que estavam aqui na América. E lá no Egito também aconteciam isso, eles utilizavam a água que é necessária e o solo para plantar. A água eles faziam irrigação, né, canalização, para chegar em todos os lugares, não ficar só às margens ali do rio, e faziam a plantação, e o que sobrava, os excedentes, eles trabalhavam entre eles, inclusive pagando tributos. Será que eles tinham internet? Estou desconfiada disso, acho que eles eram meio assim extraterrestres. Voltando agora ao sério, gente, tá? Então olha só, eles lá no Egito Antigo constituíram um império às margens do Rio Nilo, utilizando as cheias e as vazantes, tá? Na época das cheias, com esses sistemas que eles criaram, eles guardavam as águas nos reservatórios e aí eles garantiam a água o tempo todo e a alimentação nesse terreno úmido lá. A sociedade egípcia, como nós falamos em todas as sociedades, inclusive a nossa, nós temos uma pirâmide. E onde a parte maior da pirâmide, a base da pirâmide, ficam os trabalhadores, né? Tem o meio termo, que são as pessoas que estão ali mais próximas ao líder, mas que não são tão importantes quanto o líder, mas são mais importantes que esses trabalhadores. Nesse caso aqui, o líder supremo deles é o faraó. Ele representava a divindade máxima deles, que era o deus Sol, o Ra. Então, ele era a encarnação desse deus aqui na Terra, para eles, tá? E aí, ó, o faraó, ele comandava todo esse império, toda essa parte aqui próxima ao Rio Nilo. E quem ajudava esse faraó? Ele precisava de algumas pessoas, ninguém faz nada sozinho. Todos, mesmo os mais importantes ou os que se consideram mais importantes ou menos importantes, precisam de ajuda. E aqui ele tinha ajuda dos sacerdotes, dos vizires e dos escribas. Nós vamos na próxima aula falar principalmente dos escribas. Escribas são os escrivãos,
tá? As pessoas que anotam o poder da escrita, que só poucos tinham naquela época. E na base, quem trabalhava de fato, né, gente? Camponeses, artesãos e os escravos. Aqui tem um parêntese muito importante nesses escravos. Os escravos egípcios não eram como os escravos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os escravos não tinham direito a nada, né? E eram tratados como mercadorias. Lá não. Os escravos egípcios não eram considerados mercadorias. Eles poderiam até se casar com pessoas livres. Eles tinham alguns direitos. Então era muito diferente dos escravos nossos aqui. Embora a situação fosse de escravidão, eles tinham alguns direitos. E os nossos aqui no Brasil não possuíam direito nenhum. Aí voltando aqui. E as mulheres? Olha, vê se não seria uma ótima egípcia, gente. As mulheres no poder. As mulheres egípcias eram importantíssimas. Algumas mulheres chegaram até a governar, tá? Uma parte do livro aí com um texto muito interessante sobre a religião. Eles, como todos os povos antigos, eles eram politeístas. Poli, a tia já falou várias vezes, mas não custa dizer mais uma. Esse prefixo poli quer dizer vários. Teu é Deus, então politeísta, vários deuses. Eles tinham, a religião deles eram politeístas com vários deuses. E muito interessante que alguns deuses deles tinham forma humana, outros tinham formas meio humana e meio animal. Eles tinham, por exemplo, do pescoço para baixo era uma forma humana e a cabeça de um animal. Ou o contrário, da cintura para cima eram humanos e da cintura para baixo eram animais, tá? E aí a gente tem essa diferenciação aí no livro. Quando tem aquela partícula zou, dentro quer dizer que ali tem uma partícula animal, né? Antro, esse antro quer dizer homem. Então, ó, aqui, ó, Estado e religião. A religião deles, politeístas, com deuses cultuados, com seres misturados, né? Tanto humanos quanto humanos e animais. E, por último, as múmias. Quem nunca teve medo de uma múmia? Quem nunca viu um desenhozinho com uma múmia aí? Né? Eu tenho pavor de acordar e abrir a porta assim, ó, tem uma múmia ali me esperando, né? Isso aí, porque as múmias, como eles acreditavam em vários deuses, eles também acreditavam em vida após a morte. E aí, o que eles faziam? As pessoas, quando morriam, eles mumificavam. Por quê? Para que essa pessoa ficasse plácida, o corpo dessa pessoa recebia alguns elementos, né, químicos e que permaneciam ali. Esse corpo não se decompunha, não se desfazia. Para que quando essa pessoa acordasse vindo de uma outra vida ou acordasse numa outra vida, ela estava inteirinha lá esperando. Por isso, inclusive, que foram construídas as pirâmides. As pirâmides egípcias são túmulos. Nessas pirâmides ficavam enterradas ali o faraó e todo o tesouro dele, todo o pertence dele. Porque quando eles acreditavam que quando aquele faraó acordasse, tudo que era dele estaria ali ao lado. Então as pirâmides egípcias, elas eram túmulos, diferente das pirâmides maias e incas, que eram templos religiosos. Nós já vimos isso. Então, esses túmulos, eles eram guardados, como tinha um tesouro dentro, eles eram guardados com muitas armadilhas. Então, as pessoas que tentavam entrar não conseguiam, tinha que passar por vários processos até chegar lá, nessa tumba dali onde tinha essas múmias. Muito importante. É muito legal essa matéria, vocês vão gostar muito. Leiam o texto com bastante atenção, anotem as dúvidas para tia tirar na live, tá? Um grande beijo, paz e bem. Fiquem com Deus.